Vamos lá. Na última parte, a gente terminou aqui, né? E vou começar a falar da célula. Esse vídeo aqui ele vai ser bem mais rápido que o outro. Ele vai ter no máximo uns 15, uns 20, 30 minutos, porque aqui é só um vídeo explicativo da célula e das suas organelas citoplasmáticas, tá? Então, a gente vai começar falando da célula, falando aí um pouco mais de citologia e depois a gente fala das organelas. É bem mais rápido, bem mais simples e tudo mais. Então, vamos lá. A célula, ela é a unidade estrutural e funcional dos seres vivos, como já foi falado anteriormente, ou seja, todos os seres vivos, eles vão precisar ser formados por células. Os menores são constituídos por uma só célula, os maiores por várias. A percepção de que todos os organismos são compostos por células foi um dos mais importantes avanços científicos. A palavra célula, no sentido biológico, foi usada pela primeira vez pelo cientista inglês Robert Hooke no século XVII, como eu falei para vocês anteriormente. E as células, elas surgem de outras células pré-existentes. E as formas mais simples de vida são células solitárias, que são dos organismos unicelulares, enquanto as formas superiores contêm aí associações de bilhões de células, constituindo colônias unicelulares ou pluricelulares mais complexas. E as células elas podem apresentar estrutura e formas variadas. Todas as células vão compartilhar dois aspectos fundamentais. Elas vão ter o primeiro, que vai ser uma membrana externa, que é a membrana plasmática, e o outro é o material genético, ou a informação hereditária, que vai regular a atividade da célula, possibilitando a sua reprodução e a passagem de suas características aí para a sua descendência. A organização do material genético vai vir a ser uma das características que vai separar as células procariontes das eucariontes. E nas células procariontes, o material genético vai estar na forma de uma grande molécula circular, que vai ser conhecida aí como cromossomo. E no núcleo da célula, tá, gente? E em células eucariontes, o DNA é linear e fortemente ligado a proteínas. No núcleo não, gente. O núcleo está nas eucariontes, desculpa. E nas células eucariontes, o DNA é linear e é fortemente ligado a proteínas especiais, conhecidas como os histonas, formando um certo número de cromossomos complexos. As células dos micro-organismos, elas podem ser divididas em eucarióticas, que vão apresentar um núcleo separado do citoplasma, pela carioteca, tá? E as células procarióticas, que têm o material genético disposto aí no plasma. As procariontes vêm de duas linhagens distintas, as bactérias ou as arqueobactérias, e são os menores organismos e os mais simples estruturalmente. Em termos evolutivos, eles são também mais antigos da Terra. Diferenças aqui entre as células procariontes e as células eucariontes, eu só vou deixar na tela, tá? Quem quiser tirar um print, um screenshot, sei lá. Para que as células elas se mantenham de maneira individualizadas, elas necessitam estar separadas do meio ambiente por envoltórios. E os envoltórios celulares eles vão cumprir duas funções básicas, que é isolar o conteúdo celular do meio externo, e o segundo que é possibilitar o intercâmbio junto ao meio. A estrutura primária que vai definir o que entra e o que sai da célula vai ser chamada de membrana plasmática, tá? Ou plasmalena, ou membrana citoplasmática. Ao longo da evolução, surgiram diversas modificações na superfície das células que forneceram uma maior resistência à membrana plasmática, sem interferir na sua fisiologia. Essas modificações aí, elas foram vantajosas no quesito evolução, tá? E por isso elas permaneceram considerando que a membrana é uma estrutura fluida e muito delicada e sensível. Para que a gente entenda a importância desse fato,
a gente observa que a membrana plasmática é o limite físico entre a vida e a parede da vida. E a ausência da vida, desculpa. E as soluções para reforçar a membrana plasmática, elas foram as mais variadas dos diferentes grupos de seres vivos. A gente vai nos deter aí a duas diferentes dessas modificações, que funcionam como envoltores celulares mais externos, que é a parede celular, que vai estar presente em bactérias, cianobactérias, alguns protistas, alguns fungos e plantas, e o glicocálix, que é presente nas células animais. E depois disso a gente vai falar das organelas citoplasmáticas. A parede celular, como a gente mencionou anteriormente, ela ocorre nas bactérias, cianobactérias, algas protistas, fungos e vegetais. Ela apresenta como funções básicas o reforço externo da membrana plasmática, a sustentação e o revestimento celular. Quimicamente falando, as paredes celulares são de constituição bastante variada, tá? A gente tem quitina nos fungos, bactérias, ácido teóico, ácido murâmico, enfim, diversos outros. Ela está presente nas células vegetais e falamos agora um pouco do glicocálise, que é um reforço mais externo da membrana plasmática na maioria das células animais. O glicocálix ele vai vir a ser constituído por moléculas de carboidratos associadas a lipídios e a proteínas da membrana. As glicoproteínas do glicocálix são produzidas no retículo endoplasmático granular ou rugoso e se combinam em polissacarídeos e no glicossomo, o Golgiossomo, que posteriormente são transferidas para o mesmo. Aí agora nós vamos falar das organelas citoplasmáticas, tá? O citoplasma ele vem a ser o espaço intracelular, ou seja, dentro da célula, preenchido por uma matriz semifluida que tem a consistência de gel, que vai ser denominado hialoplasma, o qual está mergulhado tudo o que se encontra dentro da célula, tal como moléculas e organelas. O citoplasma ele é constituído principalmente de água, mas também tem íons de sais minerais e moléculas, tais como proteínas, carboidratos, o RNA, que vão corresponder aí aos outros 20%. Nós vamos ter aí as organelas citoplasmáticas que vão estar nesse citoplasma, que como vimos anteriormente, os organismos procariontes eles não possuem núcleo organizado e geralmente são pequenos. Eles caracterizam-se por não possuir organelas envoltas em membranas, tais como retículo endoplasmático, complexo de Golgi e etc. As células eucariontes são mais complexas, são típicas de protozoários, fungos, animais e vegetais. Uma organela pode ser definida como uma determinada parte do citoplasma, responsável por uma ou mais funções especiais. No citoplasma, das células eucarióticas vão existir essas diversas organelas, cada uma desempenhando funções específicas. E são aí organelas: centríolos, ribossomos, retículo endoplasmático, retículo liso, rugoso, o complexo de Golgi, o complexo golgiente, os cloroplastos, flagelos, mitocôndrias e etc. Vamos falar de cada um deles a partir de agora. Os ribossomos são responsáveis pela síntese de proteína. Para nós da área da saúde, toda vez que a gente falar de síntese, nós estamos falando de produção, tá? Ou seja, eles que produzem a proteína. E eles podem ser encontrados ligados ao retículo endoplasmático ou eles podem ser encontrados livres aí no citoplasma. Os ribossomos de eucariontes são ligeiramente maiores do que os de procariontes. Eles são compostos por duas subunidades de tamanho diferente e, bioquimicamente falando, o ribossomo consiste em RNA ribossômico e 50 proteínas estruturais. Vamos falar agora da mitocôndria ou das mitocôndrias, tá? Elas são aí formadas por duas membranas, uma externa e outra interna, sendo que a externa é lisa e a interna ela tem pregas, tá? Constituindo aquilo que a gente vai chamar de cristas mitocondriais.
O interior da mitocôndria é chamado de matriz mitocondrial e vem a ser preenchido por um líquido que contém ribossomos e DNA próprio. São responsáveis pela respiração celular e pela produção de energia a partir da quebra da glicose e podem variar de dezenas a centenas em cada célula. Elas possuem genes próprios e têm capacidade de autoduplicação. Ou seja, do nada, pam, brota outro lá. As mitocôndrias elas são de fundamental importância no processo de respiração celular e no fornecimento da energia pela quebra da glicose. Sem as mitocôndrias não tem a respiração, tá, gente? Celular. Complexo de Golgi ou complexo golgiense, tá? São estruturas membranosas formadas por bolsas achatadas e empilhadas, cuja função é elaborar, armazenar proteínas advindas do retículo endoplasmático. É também chamado de sáculos, tá bom? Achatados e empilhados. E, como eu disse, a sua função está relacionada à produção, armazenamento e secreção de substâncias, proteínas e outros. Os centríolos são esses microtúbulos aí, tá, gente? Parece um finitube. É formado por um par de cilindros, cuja parede é constituída por 9 conjuntos de 3 microtúbulos cada. E geralmente ocorre aos pares nas células. Eles são desprovidos de membrana, sua constituição é de natureza proteica. E os centríolos originam estruturas locomotoras, denominadas cílios e flagelos, que diferem entre si quanto ao comprimento e o número por célula. Eles definem a direção do crescimento da célula. São responsáveis pelos movimentos dos cromossomos durante aí as divisões celulares. Temos os lisossomos, que são pequenas bolsas portadoras de enzimas digestivas. Eles são como se fosse enzima, gente. Ela vai meio que corroer, digerir e etc, tá? Então, toda vez que eu falar de lisossomos, vocês vão entender isso. Elas são liberadas pelo complexo de Golgi com a finalidade de promover a digestão de substâncias que vão ser englobadas pelas células. Elas são pequenas vesículas com enzimas digestivas, bolsas membranosas que têm um conjunto de mais de 80 tipos de enzimas digestivas, são capazes de digerir grande variedade de substâncias, contém nucleases, digerem DNA e RNA, tem proteases que vão digerir proteínas, tem as fosfatases que vão remover os fosfatos dos nucleotídeos e dos fosfolipídios. Elas também podem digerir componentes da própria célula, promovendo a morte celular contínua para que haja a renovação. O retículo endoplasmático liso. Nós temos aí o retículo endoplasmático liso e o retículo endoplasmático rugoso. Vamos falar aí de cada um deles. Ele é uma rede de estruturas tubulares e vesiculares achatadas, tá? Localizadas perto do núcleo. Eles ficam pertinho lá do núcleo. São interligadas, formadas por uma membrana dupla, amplamente distribuída pela célula em comunicação com a membrana plasmática ou na carioteca. Ele não apresenta ribossomos aderidos na membrana externa e é responsável pela síntese de todos os lipídios que vão constitui a membrana plasmática, incluindo fosfolipídios e colesterol. Basicamente, ele faz a desintoxicação celular. Ele, com álcool, por exemplo, ele inativa, facilita a eliminação e faz síntese de lipídios, como do colesterol. Já, falando ainda aqui um pouco do retículo endoplasmático liso, o uso contínuo de drogas ilícitas que vão agir no nosso cérebro, tá? E modifica o comportamento do indivíduo e de determinados medicamentos pode tornar o retículo endoplasmático liso das células do fígado mais desenvolvido, tá?
aumentando a quantidade de membranas e de enzimas de desintoxicação, para vocês verem como nosso corpo é inteligente. Basicamente, entende que a pessoa usa muita droga e ele começa a ter mais, tá? Mais retículo. Dessa forma, esses produtos são neutralizados mais rapidamente. É aquilo que a gente veio a chamar de tolerância às drogas, tá, gente? Esse processo vai tornar o organismo tolerante a essa droga, fazendo com que sejam necessárias cada vez doses maiores para que o mesmo efeito seja obtido. Além disso, o uso constante aí de uma droga vai diminuir a eficácia de outros medicamentos, como, por exemplo, dos antibióticos. O retículo endoplasmático rugoso tem um formato achatado e cheio de ribossomo aderido nele. Vocês podem ver aqui, ó, cheio de bolinha aí. O retículo endoplasmático rugoso está presente em maior número nas células especializadas na secreção de proteína. Resumindo, ele é uma rede de bolsas e tubos membranosos localizados próximo ao núcleo e tem os ribossomos aderidos. Tem como função fazer o transporte e a modificação das proteínas que vão ser produzidas pelos ribossomos aderidos aí à membrana externa. Os cloroplastos. Os cloroplastos, gente, eles são de células vegetais, tá? Sabe? Lembra aí de clorofila e tudo, aí vocês já associam a isso. Eles são exclusivos de células vegetais. Assim como as mitocôndrias, os cloroplastos, eles são envoltos por duas membranas. No seu interior, preenchido por um líquido, que a gente vai chamar de estroma, e qual vai estar cheio de ribossomos, enzimas, DNA próprio, e um sistema de membrana aí formado por diversos discos achatados, denominados tilaticoides. Os tilaticoides dispõem-se em pilhas, chamadas de grama. Então, vamos lá. Uma moedinha dessa é um tilaticoide. Uma fila de tilaticoide é grana. Os cloroplastos, eles são responsáveis aí pelo processo de fotossíntese, no qual ocorre a produção de glicídio e gás oxigênio nas reações químicas entre dióxido de carbono e água na presença de energia luminosa captada pela clorofila, que é o pigmento verde presente nos cloroplastos. Por isso que eles são específicos aí das células vegetais, tá? Nós vamos ter aí os flagelos, que os flagelos das bactérias são compostos por uma proteína chamada flagelina, e os de eucariontes são extensões filamentosas citoplasmáticas frequentes em protozoários, esponjas e gametas móveis, a exemplo do espermatozoide. O flagelo de eucarionte é completamente diferente do flagelo bacteriano, tanto em termos de estrutura quanto em termos de origem, mas a função de ambos é a mesma, criar movimentos. Aqui nós temos um quadro das principais organelas. Eu esqueci de colocar os vacúolos, tá? Então, eu vou falar deles aqui. Preste atenção agora que eu acabei não colocando os vacúolos, o nucleolo e a carioteca. Vamos lá. O nucleolo, começando é formado por um tipo de material genético, o RNA, que no caso é o ácido ribonucleico, e o de proteínas, cuja sua função está ligada à produção de ribonucleoproteínas, que vão migrar para o citoplasma da célula e vão formar os ribossomos. Isso é o nucleolo, tá, gente? Gravem aí, apesar de não ter a imagem. O envoltório nuclear, a carioteca, vocês já sabem, que é a membrana que vai proteger o núcleo, delimitar o núcleo, deixando ele organizado. E os vacúolos, tá? Que eu havia esquecido de colocar a imagem aí para citar para vocês. Eles são estruturas delimitadas por uma membrana existentes no interior do citoplasma, cujas funções vão variar em diferentes tipos celulares. Alguns protozoários, por exemplo, de alga doce, eles possuem os vacúolos contáteis, que vão expulsar a água que entra em excesso na célula. Em células vegetais maduras, geralmente vai haver um grande vacúolo central que vai ocupar grande parte da célula.
ele vai ser o responsável pelo acúmulo de várias substâncias, como água, sais, minerais, enzimas, pigmentos, gotículas de óleo, entre outras. Deixa eu só fazer uma curiosidade aqui, já terminei de falar sobre o vacúolo, que eu tinha esquecido de citar a respeito do complexo de Golgi, ou complexo golgiente. Ele desempenha um importante papel aí na questão de produção dos espermatozoides, tá, nos animais, originando o acrossomo, que o acrossomo é uma vesícula repleta de enzimas digestivas e ocupa aí o topo da cabeça, entre aspas, dos espermatozoides, que essa cabeça aí, com essas enzimas, ela vai ter a função de perfurar as membranas do óvulo, ou seja, digerir as membranas do óvulo para que o espermatozoide consiga adentrar dentro do óvulo e fazer a fecundação. Então, ele tem essa importante função aí. Desculpa, eu tinha esquecido de citar na hora que eu falei aí do complexo de Golgi. No mais, gente, era isso. Eu disse para vocês que esse era bem rapidinho, que era só para conceituar aí as organelas citoplasmáticas para vocês, falando a respeito da célula. E com isso a gente encerra aí a disciplina de biologia, é uma disciplina bem simples, bem básica, muita coisa vocês vão lembrar aí do ensino médio. Eu vou só passar as atividades e uma avaliação para vocês, e acredito que vocês vão conseguir entender tudo. E no mais, quem tiver alguma dúvida, só me procurar no grupo. Até a próxima.